Olá, gente boa, de volta aqui no programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 11h30 da noite. E também você pode nos acompanhar no Facebook, no Instagram, no Twitter e no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Lá você pode rever os nossos programas, pode baixar se quiser, pode curtir e mandar sua sugestão de pauta para nós também. Hoje nós estamos debatendo a questão da velhice aqui com o professor Luiz Jacob e com a professora Lisa Valéria, né, que é também coordenadora da Universidade da Terceira Idade da PUC Goiás, ok? E professor Jacob, como é que é lá em Portugal? Existe política pública para os idosos? Boa pergunta. Não diretamente, não uma política pública. Aliás, eu acho que na questão do envelhecimento, como a questão do ambiente, os políticos só acordam naturalmente quando as coisas chegam ao pé da porta. Não vale a pena fazer ideias. E o que é que está a acontecer em Portugal e vai acontecer ao Brasil, que é o que eu disse há bocadinho. Neste momento, os idosos são um poder político a nível de votos muito importante. Ou seja, já é muito difícil tomar medidas que vão contra aquele grupo específico. Aqui no Brasil tem muitos brasileiros que se aposentaram aqui e foram para Lisboa. Isso porquê? Porque houve uma política do anterior governo de isentar de impostos os reformados que viessem para Portugal. Então temos um grande grupo de brasileiros, de franceses, que vêm gozar do bom clima, da boa comida e do ambiente seguro. Tem alguns países que fazem isso, assim como Portugal. Né? Na América Central mesmo tem país que se prepara para receber os idosos aposentados. Porque são uma fonte de rendimento. Também de pensar assim, há bocadinho estava a falar que nós podemos encarar os idosos como um problema, mas não é um problema, porque não, quando um país, Brasil, para os políticos brasileiros, mas não é um problema, porque quando nós temos um país, assim, um problema é na Etiópia, onde as pessoas morrem aos 40 anos. Isso é um problema. Nós não podemos queixar de um país que as pessoas morrem aos 80. É sinal que o país desenvolveu-se e progrediu. Não é um problema, é uma questão com que nós temos que debater. Nós em Portugal estamos a ter outro problema, que é começar a ter um mercado de trabalho pouco disponível, ou seja, ter poucas pessoas para trabalhar. Porquê? Porque como há poucos jovens, cada vez mais reformados, começamos a ter um mercado de trabalho. Nós já temos em algumas áreas em Portugal muita dificuldade em as empresas contratar. Porque não há mão de obra. Porque também tivemos muitos... Mas há dificuldade em Portugal do idoso ser contratado? Completamente. Até porque em primeiro lugar eles não querem. Eles não querem. Eles pensam que estão reformados. A aposentadoria lá é boa? É um sistema único de aposentadoria? Sim, tem dois. Tem só para quem trabalhou no sistema público e quem trabalhou no sistema privado. Aqui no Brasil. Mesmo aquelas pessoas que têm menos dinheiro disponível, elas não querem trabalhar. Quem reformou. Que isso é algo que vai ter que mudar. Mas por enquanto é assim. E depois as políticas que há é muito no nível assistencialismo. Ou seja, as políticas públicas são divididas em duas áreas. De aposentados que estejam ocupados, trabalhando, fazendo... Poucos. Até porque o sistema fiscal não ajuda. Okay. O sistema fiscal não ajuda. Ou seja, eu tenho a minha reforma, se eu vou trabalhar, vão-me descontar na reforma. Então mais vale ficar quieto. Porque isto tem muito a ver com as medidas fiscais, e aí podemos falar assim de incentivos públicos, de apoio ou não apoio. Mas em Portugal nós temos, de maneira geral, duas. Uma que é muito assistencialismo, e como eu disse há bocadinho, o assistencialismo está vocacionado para o apoio domiciliário, e depois tudo o que tem a ver com reformas. Por exemplo, no ano passado, este ano as pessoas reformavam-se aos 65, este ano é 66 anos. Para o ano vai ser 67 anos. E quando eu me reformar, a reforma deve ser aos 80. Porque tem a ver com a sustentabilidade do sistema de pensões. Professora Lisa, o programa Universidade da Terceira Idade, ele procura também informar essa consciência política dos idosos para que eles possam lutar por seus direitos? Interessante esse apontamento seu. Em relação à empregabilidade, depois eu vou chegar lá. Em relação à empregabilidade, o cenário tem mudado, o cenário goiano. O que acontece? O cenário do emprego para a pessoa aposentada, reformada, para a pessoa acima de 60 anos. Nós já tivemos algumas ligações no programa de gerontologia social, aqui da PUC Goiás, de empresas solicitando idosos que queiram ser... voluntários? Não. Serem... solicitando... Exatamente. Funcionários de algumas empresas. Então, a gente está... Muitas ligações dessas. Estamos fazendo uma seleção e gostaríamos de saber aí se tem algum idoso ativo, eles sempre usam essa expressão, se tem algum idoso ativo interessado no emprego. Isso não acontecia um tempo. Por que tem acontecido isso? Qual que é o papel da universidade? Informar
por meio dessas atividades que acontecem nos movimentos sociais, práticas educativas fora de sala de aula, que permite essa mudança de olhar. Então, esse é um ponto importante em relação ao emprego, em relação até o próprio conceito da velhice. Agora, em relação à política pública, é um pouco bastante diferente. Nós temos alguns movimentos aí que acontecem pelas manifestações. Mas como o professor Cobb fala aqui, ficar velho não é ruim, é muito bom. Se a gente é pensar nesse cenário... Para o país, um país que tem uma população que envelhece, é um país muito bom. E isso não pode ser ruim. Então, não podemos pensar que isso é um desastre para o país. Agora, que o país precisa se organizar para isso. Não? Pois é, e como se organizar? Como se organizar? Talvez políticos... esse apoio das associações, eu vejo que conselhos municipais e estaduais. Nós temos aqui, em Goiânia, 2 conselhos ativos. E esses conselhos, com seus representantes, conselheiros ou não, titulares ou não, atuam em movimentos sociais. Tem um filme e de isso Hollywood, chama a atenção do governo. Tem um filme de Hollywood que chama O Velho Estagiário. Sim, conheço. Conhece, né? Que é muito interessante. O Senhor Estagiário, exatamente. O Senhor Estagiário. Um recado maravilhoso aí. Esqueci o nome do ator agora. O Robert De Niro. Robert De Niro. E é muito interessante a importância que ele tem lá para aquela empresa que ele, enfim, é estagiário. E percebeu como ele muda, como a presença dele interfere nos mais jovens. Na convivência, no relacionamento, inclusive na chefia também. Inclusive na chefia mais nova. Exatamente. Interessante. Então, esses recados, eles têm sido dados. Aí a gente espera com bastante expectativa e esperança de que algo mude. Separar os idosos dos netos é uma violência, não é? Tem várias violências. Essa é uma delas. Essa é uma delas, né? Essa é uma delas. Porque, assim, eu vejo que as crianças convivem muito bem com os idosos, não é isso? Tem que ser tudo um processo natural. Quando nós tentamos juntar novos com mais velhos de uma forma mais obrigatória, é violento e pode correr mal. Eu vi aqui que vocês citam um exemplo lá dos Estados Unidos, que juntaram a escola que juntou as crianças com os idosos. Parece que deu certo. Existe muito certo. Vários movimentos assim. Na Europa também tem alguns abrigos que os jovens têm desconto quando eles ficam nos abrigos. Então, eles oferecem o trabalho deles, da conversa, do convívio, em troca da residência para estudar. Essas condições têm acontecido, né, no mundo. E acho que isso do Brasil é uma urgência e o cenário está mudando. João Pessoa agora é considerado, já foi, né? Não sei qual que é o ranking agora, mas já foi considerado uma cidade para reformados. Esses ambientes de residência, de convívio, só de pessoas mais velhas, com empreendedorismo. Qual país que tem a melhor política para o idoso? Qual, Luiz? O quê? Qual país que tem a melhor política Por norma são os países nórdicos. Canadá, Dinamarca, Suécia, por aí. Lá o pessoal ali dos Países Baixos na Europa. Sim, e também. Canadá no norte. Ontem nós conversávamos sobre uma situação que você vivenciou na Islândia. Sim, são países mais seguros e onde... E o que eles fazem lá para os idosos? Não fazem nada de especial. Consideram os idosos como pessoas normais. Então todos eles podem trabalhar até querer, não têm que ir para os lares, têm muito apoio domiciliário, mas mesmo muito apoio domiciliário. Ou seja, a pessoa fica em sua casa até ao máximo das capacidades. E depois, por exemplo, nós em Portugal, os asilos são sempre fora das cidades, são quase uma coisa, como antigamente era para os leprosos, quase afastado. E nos países nórdicos, os lares, os asilos estão no meio da cidade, são um edifício normal. Cada vez mais está a haver apartamentos onde vivem 2 ou 3 idosos e eles tomam conta de si próprios. Ou seja, evitar estes asilos muito grandes ou que sejam afastados, como se o idoso fosse uma pessoa que está aproximando aí dessa fase aí, que conselho vocês dariam para ele? Vamos começar aqui do professor Jacob. Viver naturalmente sem olhar para o bilhete de identidade. O que é viver? É tomar vinho? Também, porque não? Aliás, o vinho, aliás, está comprovado que o vinho é ótimo anti-envelhecimento. Não fazer a sua vida sem olhar para o bilhete, sem dizer, tenho 70 já não posso fazer isto. Mas sempre ter sonhos. Hábitos e ter saudáveis. Sonhos. Hábitos saudáveis. E faço aqui um apelo para quem está a ver, que tiver mais 50 anos e quiser ser mais feliz, é só contactar ao NAPI da PUC Goiás, que de certeza absoluta que vai ser mais feliz, porque nós já sabemos isso. Mas é viver. É verdade que a pessoa que vive bem cada fase da sua vida, vive conforme essa fase. Como criança, vive bem como criança, como adolescente, como jovem, assim, como adulto.
ele também tende a viver uma velhice. Isso interfere sobremaneira. Obviamente, quando a gente amplia as nossas questões aí, as nossas culturas, as nossas lentes para aquilo que está acontecendo, e nós aceitamos o fato de que a gente pode mudar hoje. Okay. E a única coisa, o único tempo que existe é aqui e agora. Então, por que não? Aproveite você que está sentado aí assistindo. O excesso de álcool, o excesso de cigarro. Sim. Mas isso em qualquer fase da vida é ruim, mas prejudica Um dos maiores crimes que existe, que a pessoa pode fazer a si própria, é o imobilismo, a inatividade. Se não fizer exercício físico... Inclusive, é uma síndrome geriátrica. A atividade física, a atividade intelectual, a convivência, o relacionamento, isso tudo contribui para uma vida saudável. Mas é difícil. Deslocar-se. Esquece essa palavra. Você precisa se deslocar. Vencer, eu costumo dizer que os meus alunos das universidades de Xerém são os heróis, porque eles venceram o sofá, venceram a poltrona, que foi o levantar, sair de casa e ir para Eu tenho uma péssima notícia para você, nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou, infelizmente vamos ter que encerrar o nosso programa, que foi muito bom, mas então, enfim, você aprendeu a lição aí, seja uma pessoa ativa, tanto do ponto de vista físico quanto intelectual, e também tenha bons relacionamentos e convivência. Você vai ter, com certeza, uma velhice saudável. Eu quero agradecer aqui os nossos convidados. Muito obrigada. Luiz Jacob, a professora Lisa Valéria, ela prefere que chama Valéria. Lisa Valéria, muito obrigado. E obrigado você que nos acompanhou até aqui, continue nos acompanhando, ok? Muito obrigado e até a próxima.